Muito obrigado pela presença, presidente Kassab. Mas, de novo, presidente Valdemar, como está a sua cabeça para esse julgamento lá no Supremo, que pode vir a trazer uma condenação ao ex-presidente Bolsonaro, o nome mais importante do seu partido? Bom dia e muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Cumprimentar o João Camargo e cumprimentar todos os nossos parceiros aqui que estão aqui presentes. A minha cabeça, eu tenho bastante tempo de política, já tenho bastante idade. Nunca passei pelo que eu estou passando. Nunca assisti nada nesse período de 40 anos que eu estou na política, o que está acontecendo no Brasil agora. É uma perseguição constante com o Bolsonaro. Não para. E o pior de tudo, eu não posso conversar com ele. Nós pedimos uma ordem, uma relação de líderes do partido que queriam falar com o Bolsonaro. Ele só me programou para falar na quinta-feira que vem. Eu sou o último a falar com o Bolsonaro. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu não estou podendo conversar com ele, e tem tanta coisa para resolver, e tanta coisa acontecendo no Brasil. E vamos aguardar o julgamento. O que eu acho é o seguinte: isso é uma guerra. Está certo, vereadora Sandra Tadeu? Isso é uma guerra, e eu não acho que o Trump vai perder essa guerra. É minha opinião. É minha opinião. O senhor faz uma relação direta do julgamento com o governo Trump? Nós não temos outra... Eu falo isso bem antes da eleição do Trump. Se o Trump não ganhar a eleição nos Estados Unidos, nós estamos mortos. E parecia que ele não ia ganhar. Ganhou. O Trump é a única saída que nós temos, não temos outra. Porque quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país. Por quê? Você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema. Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes. A maioria. Então, nós só temos uma chance, o Trump. Não temos outra. Mas quando a gente vê o movimento de Eduardo Bolsonaro, que é do seu partido, os movimentos que ele tem feito e a penetração que ele tem na Casa Branca com o governo Trump, aparentemente isso não tem ajudado o Brasil. O Trump gosta do Bolsonaro porque quando ele perdeu a eleição para presidente, o Bolsonaro foi o último presidente, passou mais de um mês a reconhecer a vitória do Biden. Por isso que ele conquistou. Além de ele ter conquistado pessoalmente, como ele conquista todo mundo e tem um carisma pessoal que ninguém tem, ele tinha conquistado o Trump, mas não dessa maneira. Ele ganhou o Trump quando ele não reconheceu a vitória do Biden, esperou mais de um mês para reconhecer a vitória do Biden. Mas a estratégia de Eduardo Bolsonaro tem dado certo para o senhor? Sim, trabalhador, está fazendo a parte dele. Está fazendo a parte dele. Com apoio do partido? Não. O Eduardo faz todas as coisas por conta própria. Ele não consulta o partido, ninguém se lamenta. Não estou me lamentando por isso, não tem problema nenhum. Ele está ajudando, faz a parte dele e faz o que ele devia fazer, que é defender o pai dele. E quando acontece alguma coisa, como aconteceu com o irmão, com o Carlos, que fez uma crítica para os governadores, para os candidatos, que se pretende ser candidato a presidente, é a situação... O camarada perde o controle de ver a situação que o país está. O Bolsonaro tem passado uma situação muito ruim, porque ele fez uma operação seríssima e ele tem estado nervoso o tempo todo, isso tem feito um mal para a saúde dele danada. Eu fico preocupado, mais hoje é com a saúde do Bolsonaro, porque ele tem passado mal. E é natural que passe, pelo que ele está passando. Ser preso sem cometer nenhum crime, sem dar nenhum golpe, que eles falam que aquilo de 8 de janeiro foi golpe. Golpe não se dá com um pedaço de pau e com baderneiros quebrando alguma coisa. Golpe é com metralhadora, com tanque, com aviões, isso é golpe. Então, eles querem classificar aquilo como golpe para poder ter um motivo para condenar o Bolsonaro. Bom, vamos trazer os desdobramentos políticos desse julgamento, que é a nossa intenção aqui, mas é claro também olhar para frente, afinal de contas, o tema lideranças partidárias e o cenário eleitoral. E agora sim, acho que eu posso ir para a presidente Renata Abreu, deputada federal. Vamos começar aí com a CPMI do INSS. E o seu partido conquistou a presidência
da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. A gente sabe o peso que essa CPMI pode ter, esse tema pode ter, não apenas para o governo, mas para a oposição. Os descontos irregulares começaram no passado, ganharam volume neste governo. Os dois lados podem se atacar, os dois lados podem perder bastante. Mas eu acho que o principal aqui é destacar a reviravolta que houve na semana passada, quando estava tudo acertado. Governo, presidência da Câmara, presidência do Senado, destacando quem seriam presidente da CPMI e relator. E houve aquela reviravolta e o seu partido conquistou essa presidência da CPMI. Pergunto o que esse movimento revela para 2026 e, claro, a atual situação política no Congresso Nacional. Muito bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, João. Uma alegria estar aqui com vocês no Grupo Esfera. E, antes de mais nada, parabenizar por esse evento, esse espaço de diálogo e cada um que hoje vem aqui numa manhã poder discutir o futuro do Brasil. A gente precisa disso, de cabeças pensantes que entendam a importância do nosso país e pensam com seriedade, com diálogo, com respeito, ouvindo os diferentes e olhando para o futuro promissor que o Brasil tem. Eu falo que, Márcio, o Trump tem que ter medo do Brasil, porque um país como o nosso, que tem tudo, realmente potencialidade econômica de dar inveja para o mundo. Né? E falando agora do que tem acontecido no Congresso, Podemos sempre foi um partido independente, né? Olhando com imparcialidade, olhando os diferentes lados e agindo, de fato, como a população espera e participa do mandato dos nossos parlamentares. A gente está num momento crítico do Brasil, onde a gente precisa deixar a ideologia, muitas vezes, e trabalhar por quem resolve. Como disse nosso governador Tarcísio, quando você sai da rede social e vai para dentro da rua, ouvir o problema na vida dos brasileiros, ele é real. E ele precisa de gente comprometida com isso. O escândalo do INSS, sem dúvida, é um dos maiores escândalos do nosso país. A gente sabe disso. Pessoas que tanto contribuíram a vida inteira, serem extorquidas, serem roubadas, isso não pode passar impune. Precisa ter, de fato, não aliado de governo ou de oposição, mas gente com seriedade para apurar os fatos, para responsabilizar os culpados. Hoje, o ressarcimento, inclusive, dessas pessoas está sendo feito com dinheiro público. Então, é importante que a gente investigue com critérios, não para ser palanque eleitoral, uma CPI, nem de um lado, nem de outro, mas para apurar fatos, para ressarcir quem deve, para resgatar a credibilidade do nosso país, das instituições, e que realmente a gente possa resgatar a esperança dos brasileiros que têm se perdido quando as más gestões são feitas nos órgãos públicos. E agradecer muito cada presidente aqui, é uma alegria estar ao lado de Gilberto Kassab, Antônio Rueda, Baleia Rossi, Valdemar da Costa Neto, e todos aqui têm o mesmo cerne de poder dialogar, o mesmo intuito de querer estar unido em prol de olhar para o Brasil com equilíbrio, que é o que a gente precisa fazer sempre. Muito obrigado. O presidente Valdemar Costa Neto teve um esquecimento aqui na fala dele. Cumprimentar meu governador do PL, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está aqui presente. Política é tudo. Eu vou pular direto para o presidente Kassab, que tem a fama de ser um excelente estrategista político, não apenas a fama, a gente sabe que ele é, até para nos traçar, na sua visão, este momento. Como levantei com o presidente Valdemar, a possibilidade do principal nome da direita vir a ser condenado na semana que vem, no mês que vem, em setembro, no Supremo Tribunal Federal. Claro que me refiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o tarifaço de Trump, impondo enormes desafios ao nosso país, e como a gente percebe a popularidade do presidente Lula crescendo lentamente, mas crescendo neste momento. Mostrando como ele parece estar correto, ele parece estar correto nessa visão do nós contra eles. Nunca foi tão fácil identificar o eles, nunca foi tão fácil torcer pelo Brasil. Pergunto como é que é a sua visão neste sentido e se confirma que a esquerda, neste sentido, parece favorita para o ano que vem. Bom dia, presidente Kassab. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e a todas, meus colegas de painel. Uma saudação especial ao João Camargo, cumprimentando ele, todos os presentes, a imprensa. Eu tenho uma visão muito clara e pública já há muito tempo do que eu acho que o Brasil precisa hoje. O Brasil precisa
fazer o que fez o Chile algumas décadas atrás, que é a famosa concertação política. O Brasil hoje vive um clima de nem tanta harmonia quanto a democracia prega entre os poderes, essa é a verdade. O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, existe muita tensão entre esses poderes, e para que a gente possa realmente superar um momento que eu acho que é difícil em relação às nossas instituições, nós precisamos ter nas eleições do ano que vem uma liderança forte que o Brasil escolha, que possa fazer essa concertação. Não é hora, quando o país está em crise, e o Brasil não está em crise, mas vive essa tensão, de você acirrar os ânimos, de você promover enfrentamentos, de você agregar fatores que promovam mais tensão. A hora é de você encontrar um líder que possa ser respeitado pela esquerda, possa ser respeitado pela direita, mas que diga à sociedade que vai fazer e terá legitimidade para fazer o que a sociedade precisa. A sociedade precisa que o Brasil mostre com clareza, em especial aqueles que estão na vida pública, e eu estou na vida pública, que chegou a hora de combater a corrupção com muita intensidade, chegou a hora de promover a transparência no uso dos recursos públicos, com os recursos que a gente tem, com a tecnologia que hoje todos nós temos. Não tem nenhum sentido que a gente não ofereça à sociedade 100% de transparência no uso dos recursos públicos. É fundamental, e o Congresso, percebo que está atento a isso, que promova alterações na legislação eleitoral para que os nossos representantes tenham mais legitimidade, que se implante no Brasil o voto distrital misto, para que se promova a aproximação dos representados com a sociedade, para que a sociedade possa se lembrar de quem votou hoje, Márcio. A gente faz uma pesquisa, e não é hoje não, querido Rueda, Baleia, Renata, Valdemar. Nos últimos 20, 30 anos, você faz uma pesquisa, no ano seguinte das eleições, 80% dos eleitores não lembram quem votou para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Isso não faz nenhum sentido. E o voto distrital irá promover esse acompanhamento, essa fiscalização. Eu acho que acontecendo isso, e eu estou muito otimista, porque eu percebo que a sociedade está querendo participar, está querendo isso. Ela não quer ver discussão se Lula tem razão, se Bolsonaro tem razão. Ela quer olhar para frente, ela quer ver realmente que a luz no final do túnel está acesa e que a gente possa, em breve, retomar uma paz interna para que o Brasil continue sendo esse gigante que é. E eu tenho muita confiança que isso vai acontecer. Eu tenho essa percepção de que nós, brasileiros, seja aqueles que estão aqui no painel e têm enorme responsabilidade em relação a isso, seja a sociedade, o mais modesto eleitor, estamos cada vez mais sintonizados, mais voltados para trabalhar para que possamos atingir esses objetivos. Mas se a vontade do eleitor, como o senhor diz, de ver mudanças, de ter uma política séria, se reflete no Congresso hoje, se reflete no que a gente vê nas discussões hoje, a própria reforma política não avança. Não, tem avançado sim. Hoje eu vejo sendo discutido o voto distrital dentro do Congresso com muita maturidade, com muita seriedade. Hoje eu vejo os parlamentares conscientes que tem que avançar na transparência no uso do recurso público, mas é importante que o Congresso, e aqui faço diante de parlamentares muito respeitados, tenha consciência de que tem que ser radical. É transparência total, é legitimidade total, porque é combate à corrupção de uma maneira muito intensa, porque é isso que a sociedade quer, e a sociedade vai atingir esse objetivo, porque hoje ela tem mecanismos, tem as redes sociais que acompanham o dia a dia de todos, e é evidente que aqueles que erram ficarão pelo caminho, e que a gente possa realmente, com essas alterações, permitir que todos nós que estamos na vida pública, sejam os integrantes do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, tenham essa compreensão, e daí a gente vai caminhar para um país melhor. Eu acho assim, Márcio, eu acho que é crescente a compreensão de parte do Legislativo, que é fundamental a gente perseguir esse caminho. E quem não estiver perseguindo esse caminho, vai ficar pelo caminho. Deixa eu passar a palavra para o presidente Rueda, agora líder da União Progressista. Parabéns pela federação e parabéns pelo gigante que surgiu no Congresso Nacional. São 15 senadores, 109
deputados. E aí, claro que eu preciso fazer a conexão direta com a eleição do ano que vem. Qual é o peso que vocês vão ter e nos nomes que vocês já estão pensando, no que vai depender isso e vai ter nome próprio? A gente lembra do, vamos colocar assim para ser gentil com o presidente Baleia, o antigo MDB, o antigo PMDB, que sempre ficava sem nome próprio, apoiava um ou outro. O União Progressista pode seguir essa linha do antigo MDB? Bom dia, Márcio. Bom Bom dia dia. a todos. Quero agradecer aqui o João, meu amigo. Quero agradecer a todos do setor privado, a meus amigos da política, Kassab, Baleia, Renatinha, Valdemar, o governador Cláudio, a quem faço o cumprimento a todos do Executivo. João, esse partido, essa federação, ela nasce com uma força muito grande, como você bem colocou. Nós teremos 16, hoje já temos 16 pré-candidatos a governo, já temos mais de 26 candidatos a senadores e chapas completas para deputado federal e para deputados estaduais. É fato que essa federação ela vai ter um protagonismo muito importante na próxima eleição. Não tenha dúvida que ela estará, sim, na chapa majoritária. Nós temos, dentro da União, uma força que pende ao pré-candidato Caiado. Dentro do próprio PP, nós temos a senadora Tereza Cristina. E o que eu quero dizer é que eu fiquei muito feliz, na semana passada, no dia que a gente conseguiu concluir nossa federação, fizemos um jantar. E, nesse jantar, estavam 6 presidentes de partidos e 12 governadores. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque ali estava a melhor safra da política do Brasil dos últimos 40 anos. A gente muito escuta um barulho, e quando eu falo um barulho ideológico, que, às vezes, abafa a boa política. E eu tenho certeza que, nesse ano de 2026, a boa política vai prevalecer. Eu fiquei muito feliz ao ouvir aqui a fala do Tarcísio, uma fala que ponderou a responsabilidade fiscal, ponderou um país que vai ser entregue em 4 anos, 40 anos, e é isso que a gente precisa, uma conexão direta com quem faz o Brasil. Aqui você vê mentes do privado que produzem, e um Estado que está no sentido inverso. Essa lógica tem que mudar. Imagina que a China, os Estados Unidos, vêm se preparando para o futuro de forma intensiva. A China está construindo a maior usina hidrelétrica do mundo, 6 vezes maior do que a atual usina, enquanto o Brasil não tem nenhum projeto energético. Imagine que esse ano ainda a IA vai consumir 3% de toda a energia do mundo. E daqui a 5 anos ela vai estar consumindo 6%. O Brasil tem uma vocação para a produção de energia. Aí, vê que maluquice. Eu tenho um cliente que está lá no Nordeste, que está produzindo 600 megas de energia, e ele não tem como distribuir energia. A ausência de infraestrutura. Então, eu acho que chegou o momento da política, da boa política, conectada com o setor produtivo, com os pilares produtivos, dar uma viravolta em 2026. E eu tenho certeza que esse conjunto que aqui está na mesa, aliado aos nossos governadores, vão fazer um 26 diferente. Obrigado a todos. Presidente Baleia, só para a gente continuar nesse mesmo tema, antes de passar para uma outra conversa, mas no cenário político para o ano que vem, o MDB veio na última eleição presidencial com a hoje ministra Simone Tebet, fez muito bonito, mostrou uma força enorme. Pergunto qual é a perspectiva para o próximo ano, do que depende o rumo do MDB para as eleições do ano que vem. Márcio, bom dia. Bom dia. Bom dia, João Camargo, obrigado pelo convite. Cumprimentar o Cláudio Castro, nosso governador do Rio. Fazer uma referência aqui ao nosso senador Alessandro Vieira, lá do Sergipe. Nós estamos finalizando uma votação no Congresso Nacional, já votou no Senado, votamos na Câmara e agora volta para o Senado e deve-se finalizar aí essa semana o projeto de proteger as nossas crianças no meio digital. Foi o pontapé dado pelo senador Alessandro Vieira, e depois a contribuição de muitos
Alegria poder estar nesse painel aqui com o Kassab, com o Rueda, com a Renata, com o Valdemar. O MDB vai definir a sua vida política no começo do ano que vem. Na última eleição, nós lançamos a ministra Simone Tebet, quando poucos acreditavam que o MDB teria um posicionamento político claro, objetivo e com candidatura própria. E naquele momento foi importante. Numa eleição absolutamente polarizada entre Lula e Bolsonaro, nós conseguimos mostrar um pouco a história de um partido que vai completar o ano que vem 60 anos de atividade, que tem as suas diferenças regionais, mas que hoje está absolutamente pacificado, Câmara, Senado, direção nacional, com a sua militância, com os seus governadores, com os seus vice-governadores, com as suas lideranças. O que eu entendo que é importante para o Brasil, nesse momento, é a gente deixar de discutir pessoas. Hoje, se você pegar o que aconteceu nas eleições, acabou contaminando o Congresso Nacional com radicalismo, com muita briga, com muito ódio e pouca preocupação com a agenda de Brasil. Se nós tivermos condições de colocar na eleição do ano que vem 2, 3, 4 projetos de país, eu acho que isso é muito relevante. Através da Fundação Ulisses Guimarães, que é a fundação do MDB, nós estamos percorrendo o país. O ex-ministro, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, tem comandado esse processo de discussão, junto com Alceu Moreira, que é o presidente da FUG, ex-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e nós estamos preparando um documento, um projeto para apresentar em outubro, em Brasília, que é o que o MDB pensa sobre os pontos mais importantes do país. A partir daí, nós vamos discutir eleições. Eu acho que fica muito melhor você poder saber com clareza o que os partidos pensam do que a gente virar uma briga de torcida de futebol, onde a confusão, muitas vezes, leva para que o parlamentar tenha superexposição, mas que, objetivamente, não ajuda nada o país. E só para finalizar, nós tivemos isso no governo do presidente Michel Temer, no Ponte para um Futuro, que foi um projeto elaborado pelo MDB e que depois, com o apoio de todos que estão aqui, nós conseguimos implementar teto de gastos, reforma trabalhista, lei das estatais e tantas outras reformas que não eram eleitoralmente, não tinham apelo eleitoral, mas que foram fundamentais para a gente retomar a credibilidade do Brasil, principalmente na sua economia. Então, eu acredito que, para o Brasil voltar a ter equilíbrio, ter gente que pensa o que nós precisamos avançar para produzir, para prosperar, muito mais fácil do que ficar discutindo pessoas. Se é Bolsonaro, se é Lula, se é A, B, C ou D. Acho que esse é um bom gancho para voltar para o presidente Valdemar. Presidente, até que ponto o PL já está pronto para seguir em frente depois desse julgamento no Supremo? Como olhar para frente e para onde o PL já está olhando? Nós temos esperança ainda que o Bolsonaro possa ser candidato. Nós não podemos perder essa esperança. O Supremo vai ter que avaliar isso. Nós temos ainda ministros que podem pedir vistas, que seriam mais 90 dias de julgamento. Nós temos aí oportunidades para que isso mude. Agora, é um fato que nunca aconteceu. Então, nós temos que esperar, e quem comanda esse processo é o presidente Jair Bolsonaro, aonde ele estiver. Porque foi ele que construiu essa base da direita e do centro também agora, que faz com que a gente sempre esteja na frente, nas pesquisas,
e nas projeções, mesmo com os acontecimentos, tem alguns que têm favorecido o PT, tem outros que não, mas esse evento vai ser decidido pelo presidente Bolsonaro. Presidente Kassab, como é que o senhor vê essa estratégia? E a gente sabe como parte do Centrão, pelo menos, já se prepara para olhar para outro candidato. E pergunto, como temos ainda alguns nomes ainda esperando a chamada bênção de Jair Bolsonaro, se isso é problema, se é problema ainda essa indefinição da direita, da centro-direita, vamos colocar assim. Não, não é nenhum problema, até porque cada partido tem que construir, procurar a sua identidade. E em relação a nós, isso é público também, nós temos 2 pré-candidatos, o governador Ratinho Júnior, que faz um excelente trabalho à frente do governo do Paraná, tem corrido o Brasil já como pré-candidato, está se preparando e poderá, caso dispute as eleições, ser realmente um grande presidente da República. E agora, mais recentemente, se filiou ao partido o governador Eduardo Leite, com a mesma pretensão, já também avalizado pela direção do partido. Portanto, temos 2 bons pré-candidatos. Eu me associo aqui às palavras do Baleia. Eu acho que um partido ele tem que ter projeto e tem que ter candidato. E existem eleições de 2 turnos. Existe também, evidentemente, aqueles partidos que têm afinidade ideológica, a possibilidade de caminhar junto no primeiro turno, mas você não consegue fazer um partido, você não consegue se relacionar com a sociedade, com o eleitor, se você não tiver projeto e candidato. O PSD está muito firme, muito tranquilo em relação à candidatura própria, que é a candidatura do governador Ratinho, colocada já há mais de um ano na rua, e mais recentemente também a pré-candidatura do governador Eduardo Leite. Todos sabem da admiração e respeito que eu tenho pelo governador Tarcísio, que tem sido estimulado a pensar num projeto nacional. Eu acho que a candidatura do governador Tarcísio pode sim provocar uma reflexão no PSD para que a gente possa estar inserido num contexto de uma candidatura maior. Mas ela, como não existe, hoje o nosso foco é Ratinho Júnior, Eduardo Leite. E esses nomes, independente de qual seja, precisa de novo a expressão bênção de Jair Bolsonaro para vingar? Não, o PSD acredita muito que é muito positivo uma aliança de centro-direita. Uma aliança de centro-direita, ela pode acontecer no primeiro turno ou no segundo turno. E as circunstâncias, elas vão estar definidas pelos nomes colocados, não é? O presidente Bolsonaro conquistou, como disse aqui o Valdemar Costa Neto, uma liderança muito forte na direita do Brasil. É hoje o maior líder da direita do Brasil. Quando você fala em candidatura de centro-direita, ela passa por uma participação importante do presidente Bolsonaro, que representa a direita. No nosso caso específico, uma eleição de primeiro turno, ela passa mais por uma decisão interna do partido. Presidente Rueda, em cima até do que disse o presidente Kassab logo no começo, né, como as pessoas são esperançosas, querem entender a política, acompanhar a política, isso aí é uma interpretação que eu faço em cima das palavras do presidente Kassab. Vocês, a federação de vocês, reúne 4 ministérios. E a gente sabe, desde o começo deste governo, como parece haver uma contradição entre, mesmo tendo lugar na esplanada dos ministérios, não apoiar com voto projetos que são considerados importantes, ou já foram, ou ainda são considerados importantes para o governo. Pergunto se até 2026 vai haver uma definição se continua nos ministérios, ou seja, se é governo, ou se é uma coisa compreensível estar no governo, porque faz parte dos ministérios, mesmo assim votar contra o governo, fazer um papel de oposição. Como é que o eleitor percebe isso? E, claro, como é que a federação deve caminhar daqui para frente, de olho lá na frente, em 2026? Márcio, isso é um tema relevante que a gente tem discutido internamente. Observe que, quando eu assumo a presidência desse partido, esse status já existia. Com muita responsabilidade, eu e o Ciro vemos discutindo esse tema e se avizinha uma decisão nos próximos meses. Eu poderia dizer no próximo mês já, até setembro, eu acho que a gente consegue deliberar essa questão, porque existe realmente, por parte da imprensa, um questionamento, mas internamente esse assunto ele está muito bem pacificado. Na medida que você consegue ver as votações, o espelho das votações, tanto na Câmara como no Senado,
a posição do partido é muito clara, é uma posição de independência, não é uma posição de oposição. O que é bom para o Brasil, a gente acompanha. O que é ruim para o Brasil, a gente defenestra. A exemplo da questão tributária. Eu tenho dito e reafirmado, todas as vezes que me dão a palavra, que o nosso partido será contra qualquer aumento de tributo. E essa é uma pauta do governo. O governo quer realmente, precisa de mais arrecadação para fazer frente aos gastos que ele está implementando no país. E esse partido, essa federação, será sempre contra. Tenho certeza que nós firmamos uma posição, não haverá. A carga tributária hoje do Brasil, ela equivale a quase 25% do PIB, a nossa arrecadação, então, já está por demais onerosa. E, por fim, me fiz entender, a questão dos ministérios, elas vão ser resolvidas o quanto antes, pode ter certeza. O senhor falou no próximo mês, setembro? Setembro. Até antes, talvez. Presidente Renata, ainda sobre o cenário para 2026, falando da federação que criou a União Progressista, a gente sabe como vocês há pouco tentaram fazer uma federação e não vingou com o PSDB. Pergunto qual é a importância desse movimento para a própria sobrevivência dos partidos de forma geral, não me refiro especificamente ao Podemos, se a senhora quiser entrar pelo Podemos, não fica à vontade, mas qual é a importância desse redesenho que está sendo feito na política nacional, dentro um pouco dessa reforma política que a gente está acompanhando, como as federações, fusões, tendem a fortalecer os partidos. Esse é o objetivo final e isso é o que a gente vai conseguir realmente? Com certeza, eu acho que a união dos partidos, eles representam porque fica mais fácil do eleitor entender o que está sendo colocado, né, e como elas estão se aglutinando. A gente acredita muito numa união, não só por pragmatismo, mas por ideias. Isso é a essência, e o Podemos ele vem, desde o início, sendo pioneiro em alguns movimentos de formação de lideranças, né? Hoje, a quinta maior população governada do Brasil é feita pelo Podemos, mas a gente acredita muito que os partidos políticos, eles têm que ser instrumentos para criar novos líderes para o Brasil. Os antigos estão morrendo e novos não estão conseguindo nascer. E aí, nós temos que fazer uma redução de partidos para que as pessoas entendam o que cada um pensa, mas, acima de tudo, nós, enquanto agremiações, temos que ter a percepção de dar essa oportunidade. E a gente tem feito muito isso no Podemos e o resultado tem sido incrível, né? Aqui no estado de São Paulo, mesmo a quarta população governada, com Osasco, Itapevi, Limeira, Guarujá, São Bernardo do Campo, e foi justamente pegando líderes com alguma característica muito similar, uma vontade de fazer política olhando para as pessoas, uma boa capacidade técnica, indo desfavorável aos extremos, mas andando no centro, né? Nosso perfil é mais centro-direita, mas, acima de tudo, acreditando nesses líderes. E o resultado foi incrível. Eu acho que essa união de partidos hoje representa muito para o Brasil. Está sentado na mesa esse time, pensando em nome comum, para ter união, para que a gente consiga viabilizar no Brasil uma ideia mais ponderada, para que a gente não seja atacado por nenhum dos lados da polarização no mundo, mas que o Brasil consiga olhar para dentro, criar essas pessoas que realmente se preocupam com a gestão pública, com a redução de gastos, com a credibilidade dos investidores voltando para o Brasil, acreditando no nosso país, e que a gente possa olhar para essa juventude, eu sempre falo, não olhando para a próxima eleição somente, mas olhando para a próxima geração, colocando a educação como cerne de um processo de crescimento do Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso, mas quem constrói o verdadeiro Brasil são as pessoas. Quando a gente resgata as pessoas, quando a gente faz o jovem acreditar, a gente transforma o Brasil. Então, eu fico muito feliz de poder hoje fazer parte desse time. A gente tem conversado com vários partidos também. Ainda dá tempo? Dá tempo. Mas tem uma questão jurídica. A própria questão do PSDB, Márcio, tinha uma questão jurídica em ponderação, que é, federações já existentes, elas não poderiam se desvincular para fazer novas federações. E o prazo da federação do PSDB ia até maio de 26. Ou seja, ela não poderia fazer uma nova federação antes do período do prazo de filiação. Então, uma questão jurídica, a gente fez uma consulta no TSE, não foi respondida,
Então, naturalmente, quando você tem essas questões não resolvidas, você atrapalha a formação de chapa. O Rueda sabe bem disso, né? Enquanto estava se discutindo a possibilidade da federação, estava um alvoroço. Mas, quando se decide, o partido consegue crescer muito. Então, nós entendemos que a suspensão das conversas era necessária, porque todos os partidos estão envolvidos na construção de chapa, e qualquer instabilidade, nesse momento, é muito ruim, né? Então, por isso que a gente cessou o processo de discussão. Presidente Baleia, quais são os temas que o senhor acha vão ditar a eleição do ano que vem? A gente sabe como a segurança pública está sendo discutida agora no Congresso, tem a PEC da segurança pública, não sei se vai avançar, não sei se está avançando, mas quais são os temas importantes na cabeça do eleitor e, claro, para vocês também? Olha, Márcio, o MDB sempre apostou muito na gestão, na entrega de resultados. O maior exemplo disso foi o que aconteceu na última eleição aqui na capital, em São Paulo. O Valdemar foi muito importante porque o PL indicou o vice do Ricardo Nunes, Coronel Melo. A Renata, com o Podemos, estava juntos. O Rueda, com a União, e o Ciro, com o PP, estavam juntos. O Kassab, com o PSD, estava juntos. Todos nós fizemos uma frente de partidos com apoio do governador Tarcísio, foi muito relevante, porque é uma parceria que teve uma sinergia muito grande. O Ricardo Nunes falou aqui, eu tive a oportunidade de ser o coordenador daquela campanha, e eu confesso que foi a campanha mais difícil que nós tivemos. Por quê? Porque quando você pega um candidato outsider, ele acabou trazendo temas e conseguiu crescer. O Ricardo falou uma coisa que era verdadeira. O Pablo Marçal, que não tinha objetivamente um projeto para São Paulo, não tinha... as pessoas não sabem exatamente o que ele pensa sobre os temas, mas ele conseguiu capturar a simpatia de uma parte significativa da população, e o Boulos representava lá a esquerda. Nós acreditamos na gestão, de mostrar os resultados, de mostrar o que o Ricardo, como prefeito de São Paulo, estava fazendo, e a importância de uma união de partidos que têm o mesmo sentimento e o mesmo pensamento para a maior cidade de São Paulo. É assim que o governador Helder Barbalho, lá no Pará, que é do MDB, um cara que entrega resultado. É assim em Alagoas, primeiro com o Renanzinho, que hoje é ministro dos Transportes, mas foi governador e revolucionou o estado de Alagoas. É assim com o Ibanez, hoje com o Paulo Dantas, lá em Alagoas. É assim com o Ibanez, no Distrito Federal. Nós acreditamos que é possível você ir para uma eleição e deixar claro o que o seu partido, ou o que o seu grupo político, o que aquela coligação pretende. Claro que hoje nós temos o tema da segurança, que é relevante, nós temos a questão da educação, que muitas vezes fica em segundo plano, porque é muito abstrato, mas é fundamental para que a gente tenha prosperidade, para que a gente tenha um futuro melhor, que a gente estruture melhor a educação no nosso país, mas principalmente o desenvolvimento econômico. Eu acho que o Tarcísio falou aqui, se o país começar a crescer de maneira organizada, constante, esse crescimento vai fazer com que milhares e milhões de vidas melhorem, porque aí você vai dar oportunidade de emprego, vai dar dignidade, vai dar condições para que as pessoas que hoje têm grandes dificuldades tenham uma vida melhor. Então, como gerar crescimento econômico sustentável para que a gente tenha uma perspectiva, não para amanhã, mas para a gente crescer realmente o país na próxima década. Acho que esse é um dos motes da próxima campanha. Faço a mesma pergunta para o senhor, presidente Valdemar. Quais o senhor acha que serão os temas importantes da próxima campanha eleitoral?
Economia, como sempre. A economia do Brasil indo bem, um candidato não perde a eleição. Agora, eu quero dar um dado importante aqui, que eu recebi uma pesquisa nacional hoje de manhã, e só para informação, da maioria estão aqui por causa de informação. Se nós fizermos, olha, a transferência de voto do Bolsonaro é um negócio absurdo. Se nós tivermos um candidato, por exemplo, Baleia candidato, tem que ser um nome conhecido. Baleia candidato à presidência da República. Ele vai bater, calculando aí, 8%, 10%. Aí você põe, com apoio do Bolsonaro, 38%, 39%. Quer dizer, a transferência de voto dele, quer dizer, é um negócio, isso aconteceria com o Kassab, com o Rueda, com qualquer candidato, qualquer pessoa que fosse conhecida, porque eu fiz esse teste agora de manhã, é a segunda vez que eu faço, 38%, quer dizer, a transferência dele é uma loucura, ele transfere no mínimo 30%. Quer dizer, ele já joga o camarada no segundo turno. É por isso que nós temos que andar juntos, para a gente poder ganhar a eleição, mudar a nossa economia, porque quando a economia vai bem, tudo vai bem. E hoje as coisas não estão bem. Presidente Kassab, o presidente Baleia disse, né, a população sabe os temas, entende os temas que estão sendo discutidos, e aí a gente percebe que, até em cima do que o presidente Valdemar disse agora, insistindo no nome de Jair Bolsonaro, nessa montagem do palanque eleitoral para o ano que vem, a gente percebe que a polarização, ou é uma preferência de governo, cada um coloca como quiser, força o atual governo no nós contra eles, e reforça isso. A gente percebe como o presidente Lula usa o tarifaço para mostrar que há um inimigo externo, independente de a gente concordar ou não com as negociações que foram feitas, ou as tentativas de negociação que foram feitas. Quero chegar neste ponto com o senhor. As pessoas percebem esse uso político de uma questão que pode prejudicar o país, que estaria acontecendo neste momento? Como explicar isso para as pessoas? Como traduzir o que está acontecendo, esse momento desafiador para o Brasil, que é esse tarifaço de Trump? Bom, primeiro, em relação ao momento político, Márcio, eu entendo e reconheço o presidente Bolsonaro como um grande líder da direita no Brasil, e um grande líder nacional, e o presidente Lula como um grande líder da esquerda e da política no Brasil. Mas vale lembrar que as coisas estão mudando no Brasil em relação à participação da sociedade, que ela sempre foi moderada. O brasileiro é moderado majoritariamente. Nas últimas eleições municipais, nós já tivemos uma transformação no posicionamento do eleitor. Porque o que existe hoje, você faz uma pesquisa hoje, o presidente Lula aparece lá na frente, mas também tem o recall das últimas eleições. E seja assim com todos aqueles que já disputaram eleições. Nessa última eleição municipal, vamos pegar o exemplo aqui do MDB e do PSD. Juntos, os dois partidos tiveram em número de votos quase 50% dos eleitores brasileiros. Juntos, os dois partidos tiveram a eleição de quase 2.000 prefeitos, inclusive de cidades importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, as pesquisas elas são verdadeiras, aliás, cumprimentar os institutos de pesquisa, porque cada vez mais eles fazem as suas pesquisas com muita perfeição, com uma margem de erro cada vez mais reduzida, mas pesquisa sempre reproduz o momento. As perspectivas das eleições do ano que vem, elas são no sentido que nós teremos uma participação do eleitor que tem uma posição ideológica mais moderada, seja um pouco mais para a esquerda ou para a direita, com um peso muito grande. E esse eleitor, aí voltando aqui ao tema que você pede para abordar em relação ao que é mais importante, ele vai continuar querendo uma saúde de melhor qualidade. Hoje, o Brasil tem um dos melhores sistemas públicos de saúde, melhor que o Brasil, só o da Inglaterra. Porém, nós precisamos ter um financiamento adequado e uma gestão mais eficiente. E o brasileiro tem 80% do seu povo sendo tratado
pela assistência pública. Nós vamos continuar querendo ter um ensino público de qualidade, até porque é o caminho para construir um país melhor, é você investir em educação. O Brasil avançou demais na educação, mas falta muito para que a gente possa atingir um patamar de primeiro mundo. E a questão mais imediata que é a segurança. A segurança hoje, em qualquer grande cidade, é a aflição do dia. Eu desafio aqui todos aqueles que são pais ou avós, que não têm essa preocupação diária em relação ao seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seu neto, sua neta, se já voltou da escola, se já voltou da balada, se já voltou do trabalho. Portanto, são 3 temas que há muitos anos perseguem o eleitor brasileiro, vão continuar sendo os temas mais relevantes e, como disse o Valdemar aqui, a economia sempre é o carro-chefe. Não há sociedade, não há povo que esteja satisfeito quando tem falta de alimentos, quando tem inflação de alimentos, quando existe questão do emprego ainda desregulada. Hoje, por exemplo, o Brasil precisa fornecer mais cursos de qualificação. Você tem aí milhares de empresas que não conseguem encontrar funcionários adequados, e essa questão, associada a tantas outras, elas compõem esse arco que forma a economia, e realmente, para um governo ter um pouco de chance para ser reconduzido, a economia precisa ir bem. Hoje, nós temos que levar em consideração que tem candidatura de centro, e aqui foram abordadas algumas, o Tarcísio, o Ratinho, o Eduardo Leite, a Tereza, a Simone, lembrada aqui pelo querido Baleia, que podem, sim, ser o elo de ligação com que a sociedade precisa. O Valdemar tem razão quanto à participação do presidente Bolsonaro, ela é fundamental, porque ele representa, nesse arco de alianças, uma direita que foi organizada no país, desde o Paulo Maluf, lá atrás não tinha uma direita organizada no Brasil, hoje tem, liderada pelo Bolsonaro, mas o centro é fundamental. Foi fundamental para a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, do presidente Lula, e agora será fundamental para que a gente possa ter um presidente que traga estabilidade para o país. Mas vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente tenha esse quadro definido. Prestando atenção nas palavras do presidente Kassab, olhando também para o relógio, falta 1 minuto e 15 segundos para acabar o nosso debate. Então, eu pergunto para o presidente Rueda, os seus temas, que temas serão fundamentais na cabeça do eleitor para o ano que vem, presidente Rueda? Todos os temas são importantes, Márcio, segurança, saúde, mas o que vai fazer a diferença em 2026 é quem apresentar projeto para o Brasil. Esqueça ideologia, como bem Kassab colocou aqui, a direita e a esquerda, o eleitor moderado, ele vai fazer a diferença. E eu quero deixar um recado aqui para todos vocês. Eu não tenho dúvida que esse conjunto que aqui está, unido, vencerá essas eleições. Isso é o mais importante. Pela primeira vez, todo centro-direita, todo esse grupo está unificado, independente do candidato, se ele vai ser no primeiro turno ou se eles vão se encontrar no segundo turno com a candidatura da esquerda. Mas esse grupo sairá exitoso e vencedor, porque é isso que o Brasil merece, é isso que nós merecemos. Nós trabalhamos demais e não há nada que resista ao trabalho. Todos aqui acordam cedo, dormem tarde, são empreendedores, pagam os impostos. Então, nós precisamos de um governo que tenha projeto, que tenha coragem e responsabilidade para fazer entrega de medidas que sejam indigestas. Então, é nesse tom, é nesse ponto que a União vai trabalhar. Obrigado a todos. Antônio Rueda, do União Progressista, Gilberto Kassab, do PSD, Baleia Rossi, do MDB, Renata Abreu, do Podemos, Valdemar Costa Neto, do PL. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso painel. Carol.